O vereador analisou os fatos concedidos nos papéis que foram entregues pedindo a cassação do prefeito, né? Sobre o quesito aquisição do terreno sem autorização, no seu ver, tem motivos para ir à frente o processo? Tudo bem, ouvintes, né? Glacir. A gente tem que ir em função, uma das primeiras coisas que foi enviado aqui à Procuradoria da Casa, que fizesse uma análise jurídica dos fatos, né? Pelo que eu estou vendo aqui, em função do parecer dela, parece que não procede esse pedido nesse momento, mas eu não posso ainda dizer qual é que é a minha posição nesse sentido, porque se pode impedir até a função da votação, né? Pode se tornar nula até a minha votação. Então, eu nesse momento assim, eu tento me segurar em função de voto, em função de qual é a minha decisão. Voto a gente não quer saber. Mas eu acho que assim, tudo que é exposto, tudo que é entregue na Câmara de Vereadores, tudo que é feito em função da população, em função de as pessoas que entregam, é passível de se analisar, de ver qual é que é a veracidade, o que tem de argumentos, o que é por lei permitido ou não. Então a gente está vendo isso de maneira bem consciente para poder ter uma decisão bem firme do que se tem. Mas a pergunta, não, a gente não quer saber da sua votação. A gente quer saber o seguinte: o senhor analisando os papéis que foi recebido pela Câmara, o senhor leu e ali foi constatado que o prefeito comprou um terreno sem autorização. O senhor tem dúvida dessa afirmação? Por isso que eu estou me baseando também bastante na questão do parecer jurídico, né? Que o jurídico ele dá uma posição concreta a respeito à legalidade de tudo isso, né? Não, mas assim, com relação à compra ou não do terreno, o senhor leu os papéis e viu que essa é a pergunta. O senhor tem dúvida se o terreno foi comprado ou não sem autorização? Não, o terreno foi comprado. Foi né? comprado. E o senhor tem conhecimento que tinha autorização da Câmara? Não tem autorização da Câmara, isso é fato. Isso é fato. Não, é só os fatos que a gente quer saber. Não, desculpa então nessa interpretação, mas o terreno foi comprado, isso é concreto, é efetivo, foi comprado sim. O nosso, como já foi colocado por alguns vereadores, o nosso regimento interno, nossas leis municipais, elas prevêem que tem que ter a autorização da Câmara de Vereadores, então é isso que entra em discussão, isso é fato, concordo. Agora, com relação se o fato fosse só esse, isso é motivo para o prefeito ser afastado, sim ou não? É por isso que nós estamos analisando, é por isso que eu vou analisar em função disso, né? Porque a gente também tem a Constituinte, a gente tem que fazer essa análise em função da Constituição, que é a lei maior. O artigo 97 da lei orgânica não é claro com relação a isso? Não, ele é claro a respeito disso, né? Mas eu pretendo terminar agora, ter minha decisão final em função disso. Nós não queremos sua decisão de votação. Nós gostaríamos de saber se especificamente o terreno comprado sem autorização, segundo a lei 97 da lei orgânica, é fato ou não, é sim ou não para o prefeito ser afastado. Olha, não consigo te dizer isso agora. Eu tenho que ver isso. Mas a lei 97 orgânica, o senhor se lembra o que diz, não? Não, na verdade, sim. O bem imóvel, pela lei orgânica do município, ele precisa ser apreciado na Câmara de Vereadores. Fato. Como não foi? Como não foi, é o que nós vamos decidir agora. O senhor tem dúvida com relação ao artigo 97 e com relação ao fato? É que às vezes a interpretação é uma, o fato é de que comprou, a lei orgânica prevê isso, mas agora a gente vai ver toda a questão no âmbito maior, Glacir. Nós não queremos saber do ritual, do voto, nós não queremos saber como o senhor vai votar, nós queremos saber com relação aos fatos. Os fatos é o prefeito comprou, o prefeito não pediu autorização e a lei diz que é passível de afastamento. O senhor tem dúvida disso? Não, isso eu tenho dúvida para analisar agora. Por isso que eu te disse, que eu tenho dúvida em função de que no momento que emitir meu parecer, vai ser um parecer bem concreto, bem embasado. Mesmo o vereador Sandro, tendo toda essa experiência de presidente, ainda tem dúvida com relação à lei 97? Não, na verdade assim, você está me induzindo, se quiser, eu posso até dizer o que você quer que eu responda, né? Quero indução. Porque eu estou respondendo o que eu acredito, né? Então... Se quiser, de repente, que eu responda alguma coisa, eu posso até te responder, mas isso que eu vou... A pergunta é objetiva, né? A resposta também, eu tenho que analisar tudo em função disso, Glaciano. Tá bom. Não, a sua resposta é a sua resposta e nós agradecemos. Não, obrigado pela oportunidade, mas é que assim, é complicado,
porque a gente está num processo, é o primeiro processo aqui que relaciona impeachment, na verdade, e é uma coisa muito complicada. É complicado em função de tudo que eu disser, em função de acusar, como eu estou acusando, qual é que é realmente o respaldo que eu tenho jurídico para acusar ou para não acusar, para defender. A lei 97 a lei, sim, a lei. Não autorização. Não, eu concordo contigo, né? Mas a lei é bem ampla, às vezes, assim, no Brasil. Eu acho que não deveria ser dessa forma, né? No Brasil a gente tem muita lei. E é em função disso que eu sempre tiro o pé e penso duas vezes o que vai acontecer, como vai acontecer. Agora o parecer foi emitido pela procuradora, nós vamos se debruçar em cima do parecer dela, que chegou agora também. Já tem o parecer? Não, temos o parecer agora da procuradora, né? Mas já saiu? E daí eu recebi agora. Opa, então já tem não, então por isso que assim, em função disso a gente consegue analisar o que ela está argumentando em função disso. A gente recebe uma opinião, um parecer técnico de alguém que realmente tem essa responsabilidade. Ela diz, não, em função dessa lei, em função disso, em função daquilo, em função de tal lei, a lei maior, ela consegue compilar todas as informações, daí com essas informações compiladas que estou recebendo aqui, eu consigo analisar melhor. Eu tenho até a minha opinião, o que eu sempre digo é que todo mundo deve ser, se tem alguma denúncia, se tem alguma investigação, todo mundo deve ser investigado. Se o prefeito tem culpa, ele deve assumir as culpas dele, mas eu fico meio nesse momento apreensioso, porque eu apenas recebi e quero ler o que está escrito em função do parecer dela. Agradecemos a sua colaboração em esclarecer os telespectadores. Obrigado. Todo cidadão brasileiro tem seus direitos, seus deveres, e um dos nossos direitos, lá segundo o Decreto-Lei 201/67, é interpelar pedidos de cassação de prefeitos do Poder Executivo. Então, com muita naturalidade, nós analisamos, tem muitas situações que a gente já vinha estudando e que estávamos fazendo alguns estudos, e vamos ver agora, receber o parecer jurídico da Procuradora da Casa, e depois o presidente deverá colocar em votação e em plenário faremos a nossa consideração e o nosso voto. Essa votação tem que ser hoje, que é o primeiro dia útil após o pedido? Sim, segundo o artigo 5º, se eu não me engano, do Decreto-Lei, precisa ser necessariamente após a primeira sessão que deu a entrada no pedido. O vereador chegou a ler o documento que foi apresentado no pedido, achou que tem fundamento os fatos da solicitação? Eu vou me reservar o direito de externar a minha opinião após a votação em plenário, porque agora são 5h05 e aí ainda não foi feito, nem sequer colocado em votação. Após a votação eu externalizo a minha opinião sobre isso. Muito bem, vamos acompanhar a votação. Mas a pergunta é o seguinte: o vereador lê os documentos e acha que tem procedência ou não a compra de um terreno sem autorização? Eu li os documentos e se eu emitir a minha opinião agora é sobre a materialidade dos fatos, e um processo tem a formalidade dos fatos e a materialidade. Então, após a votação de plenário, eu posso emitir uma opinião, mas li, estou ciente e após a votação eu emito a opinião. Não, respeito, vereador, mas eu vou insistir porque o povo quer saber, né, vereador? O senhor leu e viu que o prefeito comprou um terreno sem autorização. Isso é motivo, sim ou não? Isso é um fato que aconteceu, que segundo a nossa lei orgânica, que é a Constituição Municipal, artigo 97, toda aquisição de imóvel, ele precisa passar por autorização legislativa. Isso é lei, isso é fato. É claro, qualquer cidadão que quiser olhar o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, vai encontrar essa cláusula que obriga o Poder Executivo a passar pela Câmara de Vereadores. O senhor tem dúvida que o prefeito passou ou não pela Câmara de Vereadores a compra do terreno? Não, pela Câmara de Vereadores não passou, nós não concedemos autorização legislativa para a compra do tal terreno em discussão. Últimas palavras, nesse momento, para o vereador Piccoli. Agradeço e, como lhe falei, é a primeira vez que estou falando para a TV, fico feliz e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Bom, Glacir, uma saudação a ti e a todos os telespectadores. Na verdade, é uma coisa, como tu bem colocaste, né, inédita. Isso já assusta, né? Dá um impacto em si, queira ou não queira, é algo incomum de acontecer, né? Numa linha que a gente percebe hoje na política. Claro, o zum, os diz-que e os bastidores, né, começam a fluir, começam a
levantar fatos e questionamentos, isso é natural e é bacana, acho que é bom. E claro, nos pegou de surpresa, tendo em vista que nós tínhamos alguns fatos, né, que também poderiam contribuir para esse fato maior que foi feito em si, essa solicitação de análise junto à Câmara de Vereadores. O vereador Sense recebeu a documentação e chegou a analisar os fatos já, e a constatação de que a compra do terreno sem autorização da Câmara, o senhor tem alguma dúvida com relação a isso? Na verdade, eu tenho os documentos em mãos, fiz uma análise detalhada, temos também, até para ilustrar, eu me manifestei na época, no dia 17 de dezembro, na época da aprovação do orçamento do município, referente a esse fato, né, que me chamou a atenção pelo valor, pelo montante, né, que estava sendo destacado para essa aquisição dos terrenos, por exemplo. E eu usei até a minha manifestação justamente para falar sobre esse fato. E me chamou a atenção na época. O que a gente percebe em si? A gente analisou, viu os dados, né? E o que nós estamos buscando em si são as comprovações, né? Para que se dê prosseguimento. Isso é natural, eu acho que é louvável. Isso até para o telespectador em si, qualquer um de nós, eleitor, tem esta possibilidade. Então, vendo alguma irregularidade, alguma anormalidade, tem esse direito e fizeste dentro da tua linha, dentro da tua construção, e tenho convicção que a casa vai analisar e vai buscar o caminho e o mais correto dentro de uma orientação que vai ser repassado para a gente. Mas, vereador, a pergunta é mais objetiva e assim bem simples no entender nosso, né? O senhor analisou o fato com relação à compra do terreno. O senhor tem dúvida que esse fato da compra do terreno sem autorização é uma irregularidade? É uma irregularidade. Pelo artigo 97 da Lei Orgânica do município. Isso é fato, né? Isso não tem como negar. Tem fundamento. Então. Tem fundamentação e o que a gente vai ter que buscar outras análises, né? E construir algo para que se encaminhe ou se faça ou se atenda então o pedido, né, que foi feito pelo senhor. Muito obrigado. As suas palavras. Obrigado a ti pela oportunidade, agradeço também ao telespectador e também aproveito para me colocar à disposição, me procurem. Acho que é importante, às vezes a gente não consegue chegar a todos os cantos e a todos os eleitores, mas o eleitor ele tem uma ligação, um chamamento, a gente está aí para se ajudar. Eu como presidente, né, estando como presidente, tenho uma mesa diretora e eu tenho que coordenar os trabalhos do Poder Legislativo. A minha preocupação sempre, a partir do momento que entrou um pedido dessa magnitude aí de impeachment, que entrou, inédito. Fato inédito, realmente, né? Então a minha preocupação sempre foi a questão ritual, né? Então nós legisladores temos que fazer a coisa correta, né, dentro da lei. Para terminar bem. Para terminar bem, é assim que funciona. Então eu estou preocupado com isso, então nós fizemos todo o encaminhamento. O Glacier, né, que está me entrevistando de novo, encaminha um pedido de impeachment e mais um pedido de análise de documentação que a gente está analisando. Qual é o procedimento? Foi protocolado na casa, encaminhei ao executivo, né, o diretor executivo, aí, o Duílios Pigossi. O Duílios encaminhou à procuradora do Legislativo e agora, nesse dia, saiu o parecer. Ela já deu o parecer. Já deu o parecer. Eu, no momento, eu não gostaria ainda de falar sobre o parecer, até porque vai ser lido no expediente da casa. Nem queremos saber, presidente. Né? Então, para nós a pergunta... ele é público e tudo, mas é até para não... respeitando a ordem da casa e tudo, né? Então a gente gostaria de não falar agora. Tá bom. Mas, então a gente está encaminhando, vai sim em votação hoje, né? Vai em plenário e aí os vereadores vão decidir o encaminhamento
correto do pedido. Desculpe insistir na pergunta, presidente. A pergunta é objetiva com relação à compra do terreno. Eu vou ser sincero, Glacir e telespectador, eu no mérito não entrei. Né? Mas no fato? No fato Da compra do terreno, você tem dúvida se foi comprado um terreno sem autorização? Eu analisei o caso, mas eu prefiro ainda não me manifestar, porque senão nós vamos misturar as duas coisas. A parte ritual com... Mas eu tenho sim a minha opinião formada já, né? Então eu não vou agora falar, até porque senão vai começar a misturar, de repente o telespectador vai dizer, ele está falando a favor ou contra porque ele está a favor ou contra o prefeito. Não é isso. Presidente, só para deixar claro, sim. Nós estamos entrevistando todas as pessoas antes da votação, sim. E vamos acompanhar a votação. Nós não queremos saber se o senhor é favorável, sim ou não. Nós queremos saber se o senhor leu a documentação e o com seu certeza, entendimento é que existe uma irregularidade na compra de terreno sem autorização, sim ou não? Olha, indícios existem, né? Agora, eu não cheguei à conclusão, tu vai dizer, eu vou ficar em cima do muro. Sim, nós temos que analisar muito bem. Pela lei 97 da lei orgânica é clara, não é? Não, se for por essa lei, então a gente tem que averiguar se existe jurisprudência, se existe lei maior. Então a gente tem que fazer toda a análise, né? Então, até pelo fato, se fosse a questão da admissibilidade do impeachment, aí tem uma comissão para analisar. Então os documentos não foram analisados. Essa parte nós não queremos saber. Eu só queria saber com relação ao terreno. Se foi comprado um terreno sem autorização da Câmara e a lei 97 diz que não poderia comprar, que é passivo de a dúvida é essa. Existe a lei orgânica. A lei 97 diz que teria que ser autorizado pela Câmara. Isso é bem claro. O senhor tem conhecimento que foi autorizado? Não foi autorizado. Não foi autorizado nesse sentido. Foi criado uma rúbrica para compra de imóveis, né? De 10 mil reais? De 10 mil reais, né? De 1 milhão e pouco? 1 milhão e 450, não foi... Isso já ficou claro ali que o prefeito quis escamotear o valor não está claro que foi 6 dias depois, né, presidente? Posso afirmar porque... Mas tudo foi do executivo, né? Não, tranquilo. Do prefeito, né? Claro, mas com relação a escamoteamento, isso está muito claro em função das datas, né? Senão ele teria, no dia que mandou a lei, já mandado o valor a mais, né? Isso aí ele tem uma assessoria, ele tem um departamento jurídico. Eu acredito que ele deve estar bem assessorado, né? Então a gente acha que não, né? No meu entender, né? Mas cabe a ele analisar, né? Muito obrigado. Eu não sei se eu consegui esclarecer, mas agora no momento a gente fica até... Sim, entendo a preocupação. Sem palavras, porque quando a gente coordena um legislativo, a gente tem que ser bem cauteloso, né? Não quer... A gente entende esse ponto de vista. Então, te agradeço aí pela oportunidade, né? E depois a gente vai estar à disposição aí também para falar. Estamos na Câmara de Vereadores de Farroupilha, tentamos entrevistar a procuradora e ela disse que só com autorização do presidente. O presidente chegou, pedimos autorização e ela preferiu não falar antes da sessão. É isso aí, registrado. Analisando todo o material recebido protocolado na casa, então esses dias de final de semana foi de intenso trabalho sobre as matérias apresentadas. Há uma denúncia, o dever do vereador, do parlamentar, defensor da comunidade é analisar. Analisar se o dinheiro público foi bem investido, como foi todos os trâmites, o processo que está previsto na legislação federal, se foi cumprido ou não. Aqui, no meu ponto de vista, teve então uma dispensa por parte do Executivo na compra destes terrenos para, então, proximidade da UPA, né? Vamos chamar de UPA, lá do futuro hospital, sei lá o que vai ser construído naquele espaço. Bem, para dispensar a nossa lei orgânica, deixa bem claro que deve passar pelo aval dos parlamentares, de mim e demais os outros 14 vereadores de Farroupilha. Algo que não aconteceu. Então, este fato a gente está analisando e os demais fatos que estão previstos nesses documentos protocolados aqui na casa e que nos próximos dias, acredito eu, que a casa vai começar a discutir. Porque é o nosso dever de analisar se teve ou não teve algo irregular na compra desses imóveis e também das demais denúncias que foram apresentadas. Vereador, nós não queremos saber o seu voto antecipado. Nós gostaríamos de saber o seguinte: o senhor analisou os fatos.
pelo que o senhor analisou, existe uma compra sem autorização. A Lei 97 diz que tem que ter autorização. O senhor constatou que esses fatos aconteceram e, no seu entendimento, isso é passível de cassação do prefeito, sim ou não? Isso é onde mais pesa dentro das denúncias, porque a nossa lei orgânica, ela deixa bem claro que deve passar pelo aval da Câmara de Vereadores para uma dispensa. E uma dispensa aqui não foi de 20 mil, de 10 mil, de 50 mil. Aqui diz o valor acima de R$1 milhão. Deve ser analisado com o maior critério possível por todos os vereadores, por mim também, nessa questão que é uma das mais graves. E é passivo sim, de cassação de mandato, tanto do prefeito, né, que fez esta compra sem autorização do Legislativo. Aí cabe, então, Glacir e os nossos telespectadores, o análise de cada vereador, porque devemos, para a comunidade, uma explicação, um esclarecimento de como anda a tal administração nos quesitos de compras para a cidade. As suas palavras de despedida. Eu deixo o nosso gabinete à disposição e, sem dúvida, que da minha parte, como parlamentar dessa casa, dentro do nosso conhecimento, a gente está aqui se dedicando para buscar o análise e também ali na frente fazer o andamento conforme prevê a legislação. Se a lei é a mesma que dá no Chico, é o mesmo que tem que dar no Francisco, não é verdade? Então o pau que bate no Chico, bate no Francisco, e a gente está aqui representando a comunidade, Glacir, e a todos que estão nos assistindo. Todos os telespectadores da TV Cidade, realmente o que nós recebemos é bastante grave. A gente sabe do fundamento dessas denúncias e claro que nós, juntamente com os colegas vereadores, já lemos, relemos, analisamos. E vamos ver agora o que nós podemos fazer nas próximas sessões, que será votado o sim ou não do impeachment do prefeito de Farroupilha. Mas motivos são sérios, as denúncias são verdadeiras e a gente agora vai só aguardar essa decisão que nós vamos tomar na Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade de Farroupilha. Vereador, a gente não quer saber a sua votação, mas sim o seu entendimento com relação à compra do terreno. Pelos documentos que o senhor leu, existe a comprovação de que foi comprado um terreno sem autorização da Câmara, né? Isso para o senhor ficou claro? Claro, claríssimo. E a gente sabe que isso, pelo regimento da casa, teria que ter passado pela Câmara de Vereadores, então é um fato gravíssimo que está cometendo o prefeito municipal. Por isso que nós vamos fazer todas as análises possíveis para fazer dessa votação o mais correto possível também, para dar o trabalho, um bom andamento e o compromisso com a população de Farroupilha. Suas palavras finais aí para o telespectador. Aguardem que nós vamos realmente fazer estamos fazendo um trabalho sério, sempre fomos sérios e com muito compromisso à comunidade de Farroupilha. Não é dessa vez que vamos decepcionar, vamos votar conforme tudo as denúncias que foram feitas contra o prefeito municipal. Realmente, Glacir nos pegou de surpresa, né? Eu acho que tanto a situação quanto a oposição nos pegou de surpresa. Eu até brinquei que enquanto eu fui no banheiro e voltei, estava um alvoroço medonho e já estava tudo, né? Já estava escancarado, né? As tuas denúncias. A senhora recebeu a documentação e deu uma lida, né? Pelo seu entendimento, o fato do prefeito, é claro na documentação que o terreno foi comprado sem autorização. A senhora tem essa convicção? Bom, eu li tudo, né? E sim, a minha convicção é de que realmente o terreno foi comprado sem ter tido o aval da Câmara, sem nada, realmente, né? Pela Lei Orgânica 97, isso é uma obrigação, né? É uma obrigação.
eu não vou entrar agora no mérito da questão. Não é isso que nós queremos. Não vou entrar no mérito da questão da Constituição Federal, porque realmente eu acho que não é este o caso. Ela não, esta compra desses terrenos, ela não está, ela não entra nos méritos dessa questão. Então, realmente, eu acho que ela foge desses princípios, né? Pelo seu entendimento, pelo que a senhora leu, o pedido formulado, ele é passível que o prefeito seja impeachmentado ou restou alguma dúvida? Eu não sei quanto à documentação toda, isso eu não posso dizer, né? Mas quanto ao mérito, me parece estar bem, né, adequado. Como eu disse, resta saber nós temos que ver o parecer jurídico, né? Nós temos que ver toda a documentação e tudo mais, mas assim, em relação ao mérito, me parece estar bem adequado. Então, na verdade, isso é uma lei orgânica que nós temos e que ela diz lá bem claro de que para compra de imóveis, e o terreno são 4 terrenos e são imóveis, nós tem que ter autorização legislativa. Isto quer dizer, tem que ter um projeto que vem à Câmara Municipal de Vereadores, os vereadores têm que aprovar este projeto e esse projeto vai então para o Executivo, ele sanciona esta lei e com essa lei ele é autorizado a comprar. Isso não teve. E está bem justificado, Glacir, quando o senhor fez aqui essa denúncia, né? Ou pelo menos entregou esses documentos. Então, nós, dentro do mérito dessa questão, são os fatos elencados, que vão ser lidos na noite de segunda, agora dia 10, e que depois, então, vai ter a votação dos vereadores aceitando ou não a admissibilidade, enfim, do impeachment, né? Claro que não são só essas questões, são questões também que vão ser lidas quando nós tivermos aqui o parecer jurídico da casa. Mas os fatos são fatos que dão tudo a entender, pelo que nós olhamos, analisamos, de que houve um fato improbo do prefeito. Esse fato em si, o prefeito não cumpriu e esse fato é passível de ele ser afastado? No meu ponto de vista, sim. No meu ponto de vista, o prefeito deve sofrer o impeachment por este fato. Certo. E não é aqui falando em oposição, ou quem entregou, ou qualquer outro fato. Na verdade, nós estamos aqui analisando juridicamente o que eles dizem sempre, que são legalistas. Nós queremos ser, na Câmara de Vereadores aqui também, legalistas. E se a legalidade for esta, nós vamos... Se não for exatamente agora, mas os documentos os documentos que o senhor entregou aqui não vão deixar de ser analisados, principalmente, e eu acredito que todos os meus colegas da bancada do MDB vão fazer isso. Se não fizer, eu estou colocando aqui que eu vou fazer isso. Se nós não tivermos qualquer outra definição, nós pelo menos temos que ter estes dados para fazermos o encaminhamento, quem sabe, para a promotoria e para o Tribunal de Contas. Porque a partir do momento que o vereador sabe que tem uma irregularidade, ele tem que tomar uma providência também, não é isso? Porque o vereador é um legislador e um fiscalizador do executivo, né, vereador? Eu não posso saber algo e não falar. Eu não posso ter dados e não falar. Senão estou aqui estou junto com o prefeito, na verdade. Tem um nome, não me vem à cabeça agora. Conivência. Conivência. Eu estou sendo conivente com a situação se eu não expressar aquilo que eu ouvi, analisei e cheguei a uma conclusão. Eu posso chegar à conclusão de que não seja isso, mas eu não posso ser conivente e não ir atrás, ou não, pelo menos não investigar, quando eu tenho denúncias que podem ser concretas e que estão aí com dados, fatos que estão na nossa mão. Então nós temos sim que analisar. Pode ser que o final não seja o que todo mundo queira, ou aquilo que alguém faz de denúncia e queira que chegue a um resultado. E talvez esse resultado não seja aquilo que a gente pensa, mas nunca deixar de analisar os fatos todos. Isso está mais do que claro, e não somente para mim, como eu acho que para todos que leram o documento que chegou até esta casa.
Porém, ao que se refere a decisões desta casa, eu não poderia lhe antecipar neste momento, né, e nem levantar. Agora, que isso está errado, isso deveria ter chegado primeiro ao Legislativo para depois ser executado qualquer ação com respeito a isso. Porém, eu quero lhe dizer de que o que está hoje em evidência nesta casa, o dia de hoje, está exatamente sobre tudo aquilo que nós recebemos, que nós lemos, partes técnicas. Eu imagino que assim, alguns colegas que não entenderam e que isso dependia de uma avaliação mais técnica, todos nós nos precavemos disto e temos a nossa opinião, pelo menos, e orientação. Agora, digo ao senhor de que, primeiro, já chegou a esta casa um fato inédito. Um fato inédito da possibilidade, eu estou frisando bem isso, de se chegar a um pedido de impeachment. Quero dizer de que nós tivemos um exemplo, Caxias do Sul, nossa vizinha cidade de Caxias do Sul, em que demandou isso, ações e ações e ações, até em se concretizar em cima de fatos. Bem, nós temos um fato inegável que é a questão dos terrenos. E eu acho que tudo vai tendo a sua sequência no momento correto. Hoje é mais um passo que essa casa vai dar, imagino eu, na sessão de hoje, na sessão de amanhã e nas que virão. Por quê? Porque essa casa terá que tomar as devidas providências no entendimento de cada um. Vereador, com relação, então, o senhor tem conhecimento que o terreno foi comprado sem autorização. Pela lei orgânica, o artigo 97, é claro que isso tem que acontecer. O senhor acha que só pelo fato da compra do terreno, isso já seria um motivo de afastamento do prefeito? Não poderia lhe responder isso, porque eu estaria dizendo que eu concordaria com o afastamento do prefeito. Existe um fato. Com relação a este fato tem que ser apurado com a seriedade que ele merece e, enfim, com os cumprimentos daquilo que deveria ser feito e não feito. Quem fez e quem deixou de fazer. O importante é que nós saibamos o que nós devemos fazer agora que isto veio para o nosso poder, o Poder Legislativo. Está no colo da Câmara de Vereadores a decisão de sim ou não? De sim ou não. De sim ou não. Eu tenho falado com os outros vereadores, a gente está entrevistando todos antes da votação e a gente não quer o que vai ser votado, né, o sim ou não. Nós queremos esclarecer o fato do terreno, que esse é a principal base, né, na qual foi muito bem justificado, pelo que eu entendo, foi o que nossos advogados falaram e nenhum até agora contestou isso, né? Mas o fundamento em si da venda do terreno, da compra do terreno, ela é irregular, né? Num primeiro entendimento, eu lhe digo que sim. Mas para isso nós deveremos seguir todos os ritos da casa, inclusive aquilo em que diz respeito até à formalidade da própria denúncia. Então, eu acho que é um passo a passo. Hoje é o início de alguma coisa muito importante e que as pessoas têm que acompanharem. De um modo geral, sejam eles técnicos ou sejam eles cidadãos, me perdoem a expressão, e eu vou me colocar entre eles, pessoas comuns, assim como o Tadeu Salib dos Santos, que aquilo que não sabe busca informações e aquilo que sabe se acautela em apurar a verdade acima de qualquer coisa para depois expressar a sua opinião. Na verdade, o que a gente analisou o processo, o parecer jurídico, no momento é que faltou documentação na prestação do pedido. Então, o parecer veio contrário por falta de documentação. Não, mas a pergunta não é sobre o parecer jurídico. A pergunta é sobre a compra do terreno. O senhor
leu os documentos e a dúvida é o seguinte: se o senhor ficou com dúvida se o prefeito comprou ou não o terreno sem autorização da Câmara. Segundo a documentação é que ele comprou. Então, segundo a documentação que veio, ele comprou. E pela lei orgânica, artigo 97, tem que passar pela Câmara, né? Isso é uma irregularidade que o prefeito cometeu. O senhor tem conhecimento dessa lei orgânica? O artigo 97 diz que qual compra ou permuta ou venda de qualquer imóvel tem que passar pela avaliação da Câmara de Vereadores. Tá certo. E se foi comprado, e se a lei diz isso, isso é o motivo para afastamento de um prefeito? É o que, na verdade, nesse momento tem que vir sobre o parecer jurídico. Quando vier o parecer jurídico completo, daí sim, com certeza eu posso me manifestar para responder essa pergunta. No momento, ela fica um pouco faltando o parecer completo do jurídico. Com certeza depois eu responderei sim ou não. Olha, nós recebemos sim as informações, foi objeto de uma análise bastante minuciosa da nossa parte e, na verdade, essa informação a Câmara já até já havia repassado para o Observatório Social, que primeiramente questionou a Câmara de Vereadores sobre esse assunto, e na resposta dada pela Câmara de Vereadores, nós já havíamos apontado que não havia sido localizada a autorização legislativa específica para a compra dos referidos imóveis. Pela lei orgânica, artigo 97, tem que passar pela Câmara e isso é motivo grave. O senhor acha que só pelo fato de comprar um terreno sem autorização é passível de afastamento do prefeito? Aí nós teremos que verificar dentro da tipificação dos artigos que tem tanto a lei orgânica como também o decreto-lei 201/67, como também a lei que fala de improbidades que são cometidas. Aí nós vamos ter que verificar se esta falta, e ela sendo comprovada que ocorreu, conforme nós estamos solicitando inclusive mais informações na data de hoje, através de um pedido de informações que a mesa da Câmara de Vereadores está solicitando esclarecimentos ao prefeito municipal, é que nós vamos verificar se isso se encaixa em alguma das atividades, vamos dizer assim, que são condutas vedadas para o agente público. Bom, na verdade, Classir, com toda a franqueza, tá? Me parece que vai a votação hoje à noite, né? Dentro dos trâmites legais aí do rito da Câmara, né? Eu analisei, li por diversas vezes, busquei algumas informações, inclusive, tá? Naquela documentação que veio para nós, tá? Tem fundamento, sim. Tem fundamentos, tá? Então agora nós só temos que ver agora. Eu recebi agora um parecer recentemente da casa, que era a procuradora do jurídico da Câmara de Vereadores, tá? Eu só dei uma lida por cima rapidamente, estava com uma reunião agora aqui na sala de imprensa, com outro senhor aqui de Farroupilha, né? Mas agora eu então vou tomar a decisão, vou ler ele novamente e vou seguir na parte jurídica. Agora volto a dizer, tem fundamento sim naquela documentação que eu tenho na mão. Pelo artigo 97 da lei orgânica, se o prefeito não cumpre isso, é passível de afastamento. Só pela compra do terreno e não ter passado na Câmara e o artigo 97 já seria um motivo para afastamento do prefeito? Pelo que diz o artigo do 97 da lei orgânica do município, já seria, com certeza, um pedido de impeachment do prefeito, né? Então nós temos que ver agora, vou analisar se a toda a documentação que veio para nós confere com o parecer ou não do jurídico para tomar a decisão final, então, essa noite. Nesse sentido, é claro que o prefeito municipal deste município efetuou a compra deste terreno, né, sem ter passado pelo parlamento, porque se passasse nós teríamos conhecimento. Conversei com o prefeito, conversamos com o governo e, no entendimento do governo municipal, existe uma lei federal que ampara, né, o governo, seja ele quem for, seja o Clayton ou os próximos prefeitos, para realizar esta transação sem que seja feita a discussão na Câmara Municipal desse município. Mesmo na lei orgânica, artigo 97, ela é clara com relação a isso. O senhor também tem conhecimento do artigo 97 da lei orgânica? Temos conhecimento, sim. A lei orgânica realmente ela valida, né, o fato de que toda a transação tenha que passar pela Câmara Municipal, pelo parlamento deste município, mas existe a Constituição e, conversando com algumas pessoas que entendem do assunto, conversando com inclusive parentes meus que são da área jurídica, advogados, promotores, enfim, eles falaram para mim que a lei constitucional
nacional, federal, ela sempre é soberana à municipal. Inclusive, a orientação que foi passada para mim de algumas pessoas que conhecem o ramo e que entendem do ramo foi que nós deveríamos aqui aplicar uma lei para mudar a lei orgânica municipal para que ela fique em acordo com a lei federal. Depois de quase 100 anos, então, verificamos que, pelo seu entendimento, a lei orgânica não está correta. A lei orgânica não. O artigo 97, perdão. O artigo 97 não é que não esteja correto. No momento que foi feito pensando, talvez, eu não sei como é que era na época, a lei federal. Eu estou dizendo que está em desacordo com a lei federal, né? Que fique bem claro, eu não estou aqui criticando quem aplicou a lei e quem fez a lei. Mas está em desacordo com a lei federal? Está. Isso é um fato, o senhor deve saber também desse fato, assim como toda a população, nesse momento, que estudou, que viu, que foi atrás, viu que está em desacordo. Agora nós temos que fazer um encaminhamento aqui na Câmara e avaliar a situação. A gente entende que a defesa do prefeito viria de qualquer parte, né? Mas no entendimento do vereador, o senhor entende que deveria ter passado pela Câmara. A dúvida, então, é que se o artigo 97 da lei orgânica ela é inferior à lei federal, então. Exato, isso não sou eu que digo, né? Eu sou médico e sou vereador, eu não sou um jurista, mas eu tenho na família, como eu te falei, né, pessoas do ramo e o que me falaram é que a lei federal ela é sempre soberana.